Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que bênção estar aqui com vocês. Voltar aqui, né? Nem lembro qual foi a última vez que eu preguei aqui. Também já não me preocupo mais, irmão. Já preguei tanto aqui que se eu pregar a palavra que eu preguei já de outra forma, nem liga, hein? Amém? Que às vezes eu fico, Deus, será que essa palavra que o Senhor me deu, eu já preguei lá? Eu falo, rapaz, já preguei tanto aqui, mas eu estou feliz, né? Estou com a minha esposa, Rosana está aqui, minha mãe, Ângela, meu filho, estou até esquecendo os nomes dele, que são muitos. O Júnior, né? O Júnior está aí, o Davi e o Josué estão lá na igreja. Hoje eles estão ministrando, queriam estar aqui, né? Eles gostam, quando fala que vai vir aqui, pai, quero ir. Mas eles estavam na escala hoje, então eles tiveram que ficar lá. Amém? O pastor ligou para a gente, né? Falei, não, vai ser um prazer. E aí, irmãos, eu esse domingo, eu tenho pregado bastante lá na igreja, e essa quinta, um irmão pregou, né? E eu ia já ver mesmo alguém para pregar. Eu falei, eu vou ver alguém, vou estar lá na igreja, mas vou deixar alguém para pregar quinta, vou pregar domingo de manhã e domingo à noite. Então já estava bem, e aí o pastor ligou, falei, opa, Deus aí está no controle, vamos embora. Tem o nosso diácono está pregando hoje lá a palavra de Deus, e eu preguei de manhã, e eu vim estar com vocês aqui, que é uma grande honra, rever, né, muitos irmãos, muitos amigos aí. Eliezer, cadê o Eliezer? Está ali fora. O Eliezer, pastor, fui colocar meu carro ali, queriam tirar a autoridade do Eliezer. O Eliezer é a autoridade maior dessa igreja, irmão. O Eliezer, ele estava aqui nessa igreja, ele é daqui, irmão, desde o tempo que ele tinha cabelo e a barba dele não era branca. Você acredita que a primeira pessoa que, quando eu cheguei na Peniel, que eu vi foi o Eliezer? O cara me impactou. Porque eu falei assim, caramba, um jovem então, né, um jovem desse, crente, na igreja. E aí eu vi ele na frente lá, todo arrumadinho, e aí uma vez eu vi ele na frente de bermuda. Aí eu falei, olha, a igreja aqui pode vir de bermuda, é sério, irmão. Passava e falei, olha, o obreiro de bermuda, mas é que ele estava lá fora, né? Ele era jovem, surfistão. Aí eu falei assim, glória a Deus. Então foi a primeira pessoa, eu falei, porque minha mãe, né, foi da Peniel, entendeu? Aí ela teve que, como a gente morava longe, ela se mudou, ficou longe aqui, o meu padrasto às vezes embaçava com ela, no horário ela teve que ir para uma assembleia. E aí, rapaz, me chamou para fazer a visita na assembleia. Rapaz, quando eu cheguei lá, que eu todo do cantinho, né? Aí o pastor foi fazer o apelo, o cara me chamou, ó, vai lá, pastor, tem alguém aí que não aceitou Jesus? O cara levantou até minha mão, ó. Eu olhei para a cara dele com raiva, né, meu, não... Eu falei, ó, mãe, aqui eu não piso mais, não venho dessa igreja. Né? Aí vim aqui, fui na presbiteriana, mas aí eu fui na Peniel, ela me chamava, né? Todo domingo, vamos filho, vamos. Aí domingo, às vezes eu ia fazer uma média, aí ia com ela. Mas mesmo ali, já, quando era na Tambaúda, eu já, né, já conheci muitos irmãos ali, mas eu me converti, já era o templo aqui, já era neste lugar. Então eu sou grato aí. Então, ó, Eliezer, a galera tem que bater continência para ele, hein, meu irmão. Não vai querer pegar o cara lá, não. Porque ele falou, põe aqui, ô irmão, põe ali, ele põe aqui. Eu falei, eu obedeço o Eliezer. Ele é mais velho que todos nós juntos, de Peniel, então vamos obedecer ele. É só uma brincadeira com quebra-gelo. Irmãos, eu quero falar um pouco nessa noite sobre a graça que transforma. A graça de Deus que tem poder para transformar. O pastor pediu para mim trazer uma palavra e falar um pouco sobre família, né? E eu quero falar um pouco sobre essa graça que tem poder de transformar, que tem poder de mudar as nossas vidas, mudar as nossas histórias, fazer coisas maravilhosas acontecerem em nossas vidas, amém? E eu quero ler essa história e tem algumas coisas que eu queria compartilhar com você em família. Vamos lá, abre sua Bíblia lá no livro de Ruth. Abra comigo lá no livro de Ruth. Eu queria ler esse texto com você. Capítulo 1. Preciso ler esse capítulo com você, só para termos entendimento. Como tem gente que visita a gente, eu não sei se todos conhecem
essa passagem, eu queria ler só para o nosso entendimento. Aí, sentado mesmo, vamos ler Ruth, capítulo 1. Diz assim: na época de Juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreu também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois de que desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar, à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Eles então começaram a chorar, elas alto, de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe, e não te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O meu povo será o teu povo, e o meu Deus será o teu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, e que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa aqui, senão a morte, me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa dela. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Espírito Santo, fala conosco. Fala aos nossos corações, Senhor. Me use através dos dons do Teu Espírito Santo. E que essa graça que transforma, essa graça que tem poder de mudar, que tem poder de abençoar, Senhor, seja sobre nós nessa noite aqui, no nome de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos, para essa história, uma história tremenda, essa história aqui no livro de Ruth contada. Uma história, claro, começa com uma tragédia muito grande, mas a gente vê em todo esse contexto também desse livro a graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus. Pastor, mas espera aí, teve uma família que foi ceifada. Claro, a gente entende, mas no final, dessa palavra você vai entender, porque se o texto que nós lemos acabasse aqui, você poderia falar: nossa, que Deus é esse? Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu? E aí a gente vai ver que lá na frente, irmãos, mesmo em uma situação complicada para Noemi, para Ruth, Deus veio com a sua graça sobre elas, Deus transformou a vida delas, Deus mudou a história delas.
Mas eu quero que você analise comigo aqui um pouco, porque tem uns ensinamentos para mim e para você aqui, importantes para a gente entender, como família. Aqui está falando de uma história de uma família. Aqui está falando de um pai que ele tinha uma esposa e ele tinha 2 filhos. E num período de fome, num período de escassez, ele foi tentar buscar o melhor para a sua família. O Elimeleque, ele foi tentar buscar o melhor, ele correu atrás, ele foi atrás, ele queria algo, então ele chamou a galera e é o seguinte, vamos deixar esse lugar, não dá mais, vamos sair daqui, vamos mudar, vamos para outro lugar, e o negócio não está bom aqui, a terra está passando por um período de fome, o negócio não está fácil, então agora vamos tocar nossa vida em outro lugar. E aí diz a Bíblia que ele faz o quê? Ele pega a sua família e sai, de Belém de Judá, e ele vai para onde, irmãos? Ele vai para Moabe. E a gente conhece a palavra de Deus, Elimeleque já sabia que Moabe, os moabitas sempre foram inimigos do povo de Deus. Era um povo inimigo, era um povo que não cultuava Deus, não cultuava o Senhor. Você pode ver que quando o texto fala aqui, quando Noemi fala assim, volte vocês voltem, versículo 15, então Noemi aconselhou, sou sua concunhada, aconselhou, a sua concunhada, ela está voltando para o seu povo e para o seu Deus, letra minúscula, isso, me ajuda aí, vocês do telão aí, estou de olho em vocês, hein, eu pregando já vai botando versículo lá, hein, me ajuda, olha o Deus, letra minúscula. Por que é letra minúscula, irmãos? Porque era deuses, um dos deuses cultuados lá, em Moabe, Deus Camus, era deuses, vários deuses que cultuavam ali. Então você imagina, o Elimeleque agora, ele está saindo de Belém de Judá. Belém de Judá no original é Bethlehem, que significa casa do pão. Ele sai da casa do pão e ele vai para um lugar, para uma terra onde ele sabia que era uma terra inimiga, ele sabia, que não era fácil, só que ele quer o melhor para a sua família. Ele está tentando fazer o melhor para a sua família, ele está tentando dar o melhor para a sua família. Eu entendo que não foi fácil para aquele homem. Imagina, peraí, a terra está passando uma fome, vou morrer de fome aqui com a minha família, vou tentar o melhor. Só que eu aprendo, irmãos, aqui olhando para esse texto, eu aprendo que quando a crise chega numa família, quando a crise chega numa casa, nem sempre a melhor escolha é fugir. Fala para o teu irmão, nem sempre a melhor escolha é fugir. Amém? A crise chegou, vamos fugir, vamos sair fora, Então nem sempre é a melhor escolha. A gente entende que ele queria o melhor para a sua família, como eu entendo que muitas vezes você está aqui, quer sempre o melhor para a sua família, você trabalha para dar o melhor para a sua família, você se sacrifica, irmão, você se esforça, você acorda cedo, você dorme tarde, porque você quer ter um conforto, você quer comprar o melhor, você quer comer o melhor, você quer ter uma casa legal. Eu sei que a gente quer isso, a gente quer ter uma moradia boa, e a gente faz de tudo, a gente se sacrifica, Tem molecada aqui que não sabe nem o que você faz, pai. Tem filho aqui folgado aí, uns filhos folgados, que o pai chega com um presente, e o filho, isso aqui... ainda reclama, não bate um prego, não sabe o que é acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, pegar chuva, frio para ir trabalhar, engolir sapo, passar o dia todo trabalhando para trazer o sustento, para quando tu chega o cara falar, é isso aqui de novo? Não quero comer. É ou não é, irmão? Muitas vezes não valoriza, mas você sabe, poxa, um dia mostrou, eu vi esse vídeo eu acho que é chinês, da China, e aí mostra elas tudo recebendo diploma, mas aí mostra num vídeo, enquanto elas recebem diploma, o trabalho dos pais. Meu irmão, cara na sacaria lá, saco, cara lá fazendo um monte de coisa, tipo para dar o melhor para a família, para dar o melhor para os filhos. Eu sei que se você, pai aqui, eu não sei muito não, mas a mãe ela tira o que ela tem, ela tira o bife, o último bife ela dá para o filho, é assim ou não é? O pai não dá não, o pai fala, o maior é meu. Comigo em casa eu falo, o maior bife é meu, filho, você não toca nisso aí. Um copo maior é meu, tem Coca-Cola, só sobrou um pouquinho, então vocês vão beber água, quem vai tomar sou eu. Pergunta para minha mulher se é assim ou não é. Vou dar moral para essa molecada, rapaz. A tua mulher vai dar moral, o bife maior é pro neném. Neném nada, filho.
O bife maior é para o teu marido, que rala doidado, chega com fome, o cara está lá e você quer dar o melhor bife para ele. Em casa já sabe, o maior olhou, já, o mais recheado é sempre meu. Eu já ensinei para quando eles casar aprender. Tem cadeira cativa, essa cadeira ninguém senta, é minha. Aí esses dias minha mãe foi lá, ela senta, aí eles ficam por trás dela, tipo, fala. Aí fica assim, aí eu faço assim, ó. Ela tem patente, meu irmão, ela tem moral. Ela pode. Aleluia. Ela pode, eu não, mas ela pode. Amém? Mas eu quero dar o melhor para minha família. Você quer dar o melhor, mas você tem que tomar cuidado para tomar decisões acertadas. Esse homem aqui, ele pensou, na crise a melhor coisa é fugir. Poderia esperar, poderia ficar lá. Chegou uma crise na sua casa, meu irmão, na sua vida, na sua família, enfrenta. Não queira largar, vou abandonar, vou largar. Aqui foi uma fuga a família toda, beleza. Mas quantos casamentos o marido decide ir embora? A mulher não decide ir embora. Os filhos não querem aguentar mais, não vejo a hora, fazer 18 anos para morar sozinho. Agora que tu vai começar a ralar e ajudar na casa, filho. Agora que tu vai começar a pagar conta, quer ir morar sozinho? José começou a trabalhar agora. Né? Eu falei para ele, eu estou fazendo um cálculo de 18 anos de despesa que você me deu, ó, vou cobrar, filho, ano por ano, tu vai me pagar. Hoje estava lá, eu comprei um tênis novo, estava lá querendo usar meu tênis hoje, falei, tu trabalha, eu vou usar, se tu usar, quando eu voltar, vou te pegar. Não, mas eu vou usar uma vez só, não tem uma vez, você tem os seus, usa. Você não trabalhava, eu dava, agora você trabalha, filho, agora é problema seu. Vai lá, deixa meus negócios aí. Agora é 3 homens, irmão, quer usar meus perfumes. O Davi já está com o pé grande também, quer usar meus sapos. Sai fora, cara. Misericórdia. Então, a gente entende. Chegou a crise. Enfrenta. Irmãos, crise chega nas nossas famílias, sim ou não? Tem que enfrentar. Nem sempre a solução melhor é fugir dela. Chegou uma crise no casamento, irmãos, enfrenta. É uma crise financeira, enfrenta. Está passando um tempo de enfermidade, enfrenta. Está passando crise com os filhos, enfrenta. Está passando crise com os pais, enfrenta. Não fuja. Porque nem sempre fugir vai ser a melhor decisão. E aí nós vamos entender que esse homem pensou, não, mas se ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se a gente ficar aqui, essa crise vai acabar com a gente. E aí, Elimeleque faz o quê? Ele toma uma decisão errada. E qual foi a decisão errada? Ele fugiu. E ele foi para Moabe, com o sonho de ter uma vida melhor. Porque ninguém vai achando que, eu não vou ter uma vida legal, não vai ser bom para mim. O sonho dele é o quê? Vai ser bom. Amém ou não amém? O sonho, quer o melhor para a família. Ele foi. Irmãos, a Bíblia vai falar que em 10 anos, muitas coisas ruins aconteceram com aquela família. Quanto tempo, pastor? Em 10 anos. De vez em esse cara enfrentar a crise, mas ele querendo salvar a sua vida e salvar a vida da sua família, ele preferiu fugir. Ele decidiu fugir. Olha só, meu irmão. Ele tentou fugir da morte, mas a morte encontrou ele lá em Moabe. Ele tentou fugir da crise. Belém de Judá, casa do pão. Mas lá ele não conseguiu evitar. Em 10 anos, essa família, ela está agora, sendo ceifada. Não tem mais o marido e não tem mais os filhos. Porque você vê que ele morre primeiro, os filhos ainda casam em Moabe, mas essa história toda durou 10 anos. Os filhos morrem lá doentes, morreram de doença lá. E aí, agora eles estão vivendo essa situação. Eu entendo o Elimeleque, ele queria garantia, ele queria segurança. Você trabalha para isso, irmão. Você trabalha para dar garantia para a sua família. Você trabalha para dar segurança, você trabalha para dar conforto. Ele queria isso. Ele não está errado em desejar isso. Você não está errado em desejar garantia, segurança, tentar se esforçar para fazer o melhor para a sua família. Não é pecado. Mas nós temos que tomar a decisão certa. Eles queriam, irmãos, garantir segurança. Mas qual foi o maior erro desse homem? Sair de Belém. O erro da vida dele. Então, você tem que tomar muito cuidado. Vou mudar de emprego.
Não, porque ela está melhor, mas você está num lugar, meu irmão. E às vezes Deus está te abençoando lá, mas está em crise. Ô irmão, você não conhece Deus? Você não conhece a palavra? Quem cuida de você? Mas às vezes a gente não quer esperar a crise passar. A gente quer colocar os pés pelas mãos. Não quer orar, não pede direção para Deus. Vai mudar de casa, vai mudar de emprego, vai mudar de escola, vai mudar do que for, irmão. Vai fazer o que for. Ora a Deus, coloca diante de Deus. Espera Deus responder, Deus falar contigo. Espera, Deus está no controle. Deus, eu queria tomar essa decisão, humanamente falando, mas eu vou confiar no Senhor. Porque, irmãos, quando a gente coloca os pés pelas mãos, a gente vai sofrer. Foi a pior decisão desse cara. Então, cuidado com as suas escolhas. Há caminhos para o homem, há caminhos para uma família, para um jovem, para um adolescente, que parece perfeito. Mas no final, são caminhos de morte. Então, você tem que tomar cuidado. Esse homem não falou, eu vou para lá e vou morrer lá. Ele não pensou isso, não. Ele está com aquela euforia de todo mundo, vamos para lá. Imagina, irmão, se tivesse, não sei se ele levou mudança, ou vamos vender tudo que tem aqui, lá nós conquistamos outras coisas. Você vai ver que Elimeleque era um homem que tinha posses. Porque lá no final, quando fala, do resgatador, você vai ver, ele tinha posses, ele tinha propriedade. Eu não sei se ele, vamos vender tudo e vamos para lá, começar um novo projeto. Só que a minha pergunta é, Deus está nisso? Você está confiando em Deus? Você está indo por causa da crise? Você está fugindo? Porque se você for fugir de alguma coisa, irmãos, onde você for, vai te perseguir. Então enfrenta, amém, família? Está em crise, enfrenta junto, marido e esposa, enfrenta junto, vai orar junto, vai buscar o Senhor junto, vai pedir para Deus uma direção, vai pedir para Deus uma solução, vai colocar a tua cara no pó, porque ainda há esperança para você. Há esperança para a tua casa, há esperança para a tua família. Cuidado com as decisões. Cuidado, meu irmão. O problema dessa família foi o quê? Esquecer a aliança com Deus. Você crê na aliança que Deus tem com a gente, meu irmão? Então, por que eles estão vivendo esse contexto? Você vê que Ruth, é o período de juízes. O que os juízes fizeram? Deus levantava um juiz, ele ia lá e julgava, estava ali, ajudava o povo. Só que daqui a pouco, aquele juiz morria. Ou daqui a pouco acontecia alguma coisa, o povo ia para o pecado, se lambuzava. Aí Deus vinha lá com o período de fome, com o período de crise. Então, nessa época, por que está vindo uma fome aqui? Por causa do pecado. Tem crise na minha família e na sua família, que é devido ao pecado, a gente não confiar no Senhor e obedecer a sua palavra. E a gente aprende com Deus quando ele fala para Josué, quando ele fala para Josué, lá, capítulo 1, do 5 em diante, ninguém vai resistir você, todos os dias da sua vida, ninguém vai resistir você. Eu vou ser com você, como eu fui com Moisés, e Deus dá aquela palavra de ânimo. Só que você vai mais adiante, o Josué agora está chorando, prostrado, e falando para Deus, Deus, por que nós perdemos a batalha para Ai? Depois que nós vencemos a grande Jericó, agora perdemos por um povo pequeno. Aí Deus fala assim, Israel pecou. E por causa do pecado, o inimigo ganha força sobre vocês. O inimigo ganha poder. Será que de repente não é Satanás que está atacando a tua família por causa do pecado? Será que a tua casa não está sendo atingida, filho, por causa de você? Porque você de repente está lá no pecado oculto, escondido? Está lá na prostituição, no celularzinho? Está lá nos videozinhos que não é para estar vendo? O pai de repente está vendo que não é para estar vendo? Quantos homens de Deus hoje não estão vivendo na prostituição por causa da internet? Está nos TikTok da vida, vendo a carroceria das mulheres, as mulheres lá na internet, aí tu fica lá, vê aquelas mulheres da internet, tudo com enchimento, bunda que não é dela, seios que não é dela, tudo enchimento. Aí tu olha para o lado e fala, meu Deus do céu, e aí? Tu olha para a mulher, aí tu olha para tu em casa, tu fala assim, meu Deus, é o que tem para hoje? Aí tu olha lá, tu fala, não, aí, meu irmão, aí se vicia. Está na pornografia. Está no pecado.
E aí quando você está, meu irmão, você perde força. Às vezes está com crise financeira. Por que está com crise financeira? Tua família, irmão. Foi falado aqui. Você está dando o seu dízimo? Você está ofertando a Deus? Você está fazendo a tua parte? Você tem prazer em devolver ao Senhor aquilo que Ele tem dado a você? Porque tudo que temos, tudo que somos, vem de quem, irmãos? Então, pastor, mas eu ralei, trabalhei. Mas quem te deu sabedoria e inteligência, quem te deu saúde para conquistar? Foi Deus. E muitas vezes a gente não quer devolver a Deus. Às vezes a nossa vida financeira está enrolada. Quem aqui joga no tigrinho, levanta a mão. Né, malandro? Pô, a mão, pastor, a mão coçou, ó. Irmão, o tigrinho é pecado. O tigrinho está acabando com um monte de família. O tigrinho está acabando com um monte de casa. Eu estava vendo outra reportagem. E o dono da empresa, a gente está vendo um monte de reportagem. Uma enfermeira esses dias que sumiu, porque estava devendo, um monte de gente. Lá, eu conheço uma moça que perdeu o celular, perdeu a moto. Está perdendo tudo, porque está presa nesse joguinho. É brincadeirinha, né? Só no celularzinho aqui, ninguém pega nada. Pega nada, irmão? É caça-níquel, é a mesma coisa de você ir num lugar que não tinha. Agora a diferença é que está no teu celular. Se tem um monte de gente aí, se você tem alguém da tua família que toda hora fica pedindo pix para você, de 10, de 15, de 10, de 15, 10, de 15, 10, de 15, 10, de 15, de 20, 30, está jogando tigrinho, não dá. Não, eu estou falando, irmãos, estou falando, tem um monte de gente viciada. E aí o que ele fez? Esse homem, ele não estava entendendo que todo mundo da empresa dele estava pedindo alguns demissão, para fazer acordo, pedindo 13º para antecipar férias, muita gente, ele não entendeu. E aí ele foi conversar, o que está acontecendo? Foi falar com o funcionário e falou, os caras estão tudo viciados no jogo do tigrinho, está tudo em dívida, estão devendo, não tem o que fazer, porque pega emprestado de um, pega de outro, para sanar. E aí tu sabe, né, irmão, pensa que vai ganhar, perde. Porque nada, irmãos, ninguém é louco de fazer um jogo que você ganha mais do que a máquina. Que isso aí essa conta nunca vai fechar. Você ganha 200, mas perdeu 1.000. Aí o jogo te dá mais 100, aí tu, aquela adrenalina, agora vai, perde mais 2.000. Irmãos, a minha família veio do jogo. A minha família era de jogatina. Eu sei o que eles perderam. Eu sei que muitas vezes meus tios recebiam salário, né, mãe? Recebia salário inteiro, salários bons, e chegar no outro dia em casa, tinha um tio meu que chegava no outro dia em casa, sabe o que ele fazia? 2 dias depois, quando ele recebia, ele rasgava a roupa dele, ele caía na vala, aí ele vinha assim, fui sequestrado, me roubaram, me bateram, que nada, na jogatina, no baralho, na cacheta, jogando sinuca. Quando não era sinuca, era cacheta, era jogando, irmãos, perdia tudo. Perdia tudo. O pecado está destruindo muitas famílias. O pecado aqui, o período de fome aqui, é por causa do pecado. Só que a gente tem que entender que Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem uma aliança contigo, meu irmão. Deus tem uma aliança com a sua família. Falou para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aleluia! Irmãos, o problema desse povo é que eles esqueceram da aliança com Deus. Eles deveriam ter pensado, tudo bem, eu quero sair daqui. Só que eu sei que essa crise vai passar. Deus vai visitar o seu povo em auxílio de novo. Deus vai restaurar esse povo. Irmãos, Deus vai restaurar você, vai restaurar a sua casa, vai restaurar a sua família. Creia, o tempo de crise chega, mas a crise não vai permanecer para o resto da sua vida. Você tem que analisar e entender porque aquela crise não foi gerada por Elimeleque. A falta de pão era pecado, mas Deus ia visitar o seu povo, como Deus visita você, porque Deus tem uma aliança contigo. Deus tem uma aliança com você, com a sua casa, com a sua família. Mas qual é o problema? Que eles não entenderam. Apesar de eu saber que Deus tem uma aliança, melhor ir para Moab. Apesar de eu saber que Deus, Ele é fiel, eles ignoraram a aliança que Deus tinha feito com o povo. Porque você vai ver, irmãos, que de tempos em tempos, no tempo de crise, Deus cuidou do seu povo. No tempo de crise, Deus nunca abandonou o seu povo. No tempo de crise, Deus sempre sustentou o seu povo. Aleluia! Você vê lá Abraão, sai da terra, da parentela, vai para uma terra.
peregrinou, passou por várias situações, crises. Deus foi lá e honrou. Vem o filho dele, Isaque. Está passando crise, lembra? Né? Gênesis 26. Está no período de crise, o que Deus fala? Não vai para lá, não desce lá para onde, fica aqui. É aqui que eu vou abençoar você. Semeia nessa terra aqui, mas vou semear no tempo de crise, semeia. E fala que Isaque semeou e no mesmo ano ele colheu a 100 por 1, porque Deus o abençoou. Quem é que abençoa você? É o Senhor, meu irmão. Mesmo em tempo de crise, Deus não deixa de visitar o seu povo. E aí esse homem foi abençoado. Aí você vem para Jacó, né? Está vivendo um tempo de crise. Jacó, depois que tomou a bênção do irmão, o que acontece com ele? Ele é prometido. O irmão fala, vou te matar. Vou acabar com a tua vida. É só o pai aí, ó, fechar os olhos, você vai ver só. E aí o que a família faz? Queridinho da mamãe, né? O bebezão. Imagina Jacó, o bebezão de 35 anos na casa tomando Nescau de 2 litros. Era o Jacó. O que fala? O Isaú era o quê? Homem de caça. Saiu, Jacó, pacatão. Homem de casa. Você gosta de sair? Não. O que você faz em casa? Gosta de fazer bolo. Gosta de fazer comida. Eu gosto de ficar no videogame. Homem pacato, a Bíblia fala, meu irmão. Mas Deus tinha algo com aquele cara. Ele queria Deus. E aí quando a mãe, já viu aquele, quem teve, já recebeu ou enviou um parente fugitivo? Aquele parente que apronta. Tinha muito isso, vinha do norte para cá, não era assim? Ó, irmã, meu filho aprontou aqui, recebe ele aí. Aí traz o moleque uma mochila nas costas, com o dinheiro só da passagem, e vem para cá ou vai para lá, para assumir de algum B.O. que ele aprontou. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó está indo, irmãos, com uma mão na frente e uma atrás. Uma mão na frente e uma atrás. Tinha nada. Chega no deserto, ele dorme. O que é o travesseiro de Jacó? Uma pedra. Ali Deus fala com ele. Ele tem um sonho. E aí ele chega na casa de Labão. Ele vê Raquel. Amém? E ele olha e fala, meu Deus, é ela. O que aconteceu? Duro. Não tinha R$1 no bolso. O que Labão falou? Trabalha? Quer minha filha? Vou trabalhar 7 anos. Irmão, que amor é esse, hein? Você trabalhar 7 anos. 7 anos. Já pensou, negão? Eliel, 7 anos para trabalhar pela Fran. Você recebeu um salário, Marco. E aí? Trabalhar. Ó, vai que é Ana Paula? 7 anos sem ganhar. Já pensou, irmão? Todo dia. 7 anos. Foi isso que ele fez. Quando chegou no dia, a mulher com o véu se achou, quando ele olha, era Lia. O que ele fez? Trabalhou mais 7. Encurtando a história, irmãos, em 28 anos. Aquele cara chegou com uma mão na frente e uma mão atrás. Em 28 anos, ele está saindo de lá próspero, ele está saindo de lá rico, ele está saindo de lá com uma família abençoada, cheio de filhos. Por quê? Porque Deus abençoa você, mesmo em meio às crises que você enfrenta. Ele quis fugir do seu irmão, ele sabia, não posso. Vai para o Val, meu irmão, vai para o Rio, vai para o Jaboque. Ah, não dá para fugir, não dá para escapar. Não, não dá para ser mais quem você era. Você tem que mudar de vida hoje. Enfrenta a crise. E fala que ali ele luta com o anjo. Deus muda o nome dele. E ele agora vai enfrentar o irmão com medo. Ó, com medo. O que ele faz? Pega um bando da família, põe de um lado, põe de outro. Porque ele pensou, se meu irmão quiser matar um, o outro foge. Mas olha só, irmãos. Ele estava com Deus. Lutou com Deus ali, né? A Bíblia fala que ele lutou com homens e prevaleceu. Ele orou. Quando você ora, quando você busca Deus, a crise é afastada, o medo vai embora. Irmãos, a graça de Deus, ela vem. E agora ele se encontra com o irmão, achando que o irmão vai fazer alguma coisa, se abraçam. A paz reinou. O homem voltou, se estabilizou, cheio de grana. O Jacó era um homem rico, irmãos. Rico, um homem que saiu sem nada. Aí você vê a história dos filhos. Então, peraí. Ele tinha que entender, peraí, é crise? Não vou sair daqui não. Não vou fazer não vou tomar essa decisão agora, não. Vou esperar, porque Deus é aqui. Vai me abençoar. A crise vai passar, Deus tem uma aliança comigo. Irmãos, Deus tem uma aliança com a gente. A crise vai passar. Fala, teu irmão, a crise vai passar. Pastor, mas você não sabe a luta que está sendo, não estou aguentando. Vai passar. Vai passar, confia. Você está firme, está fiel.
está servindo a Deus, está no propósito, está em obediência, vai passar. Está fazendo o que é certo? Vai passar, irmãos. Agora você tem que analisar. Não, pastor, eu que estou gerando essa crise aqui. Eu estou em pecado, estou desobediente. Aí não passa não, irmão. Aí pelo contrário, ela só aumenta. Mas quando você entende, vou enfrentar, Deus está comigo, vai me dar vitória. Irmãos, a decisão mais sábia era ele permanecer e confiar na aliança. Põe por favor aí para nós, Isaías 55, versículo, eu acho que é o 8, né? 55, 8, coloca aí. Vamos ler 1, 2, 3? Olha o que Deus está falando. Deus está dizendo o que, meu irmão? Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. O versículo 9: assim como os céus, coloca lá, ó, são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos, mais altos do que os seus. Aleluia! Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle da tua história, da tua casa, da tua família. Ele nunca perdeu o controle de nada. Aleluia! Creia nele. Aleluia! Ó, continua, versículo 9, olha o 10 agora. Olha o 10. Assim como a chuva e a neve descem do céu. É um propósito. Descem do céu e não voltam, sem antes fazer o quê? Regar a terra, florescer, brotar, produzir semente, o semeador, e pão ao que come. Assim, versículo seguinte, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, sem antes fazer aquilo que eu designei. Ei, Deus falou o que para você? Eu estou contigo, nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Deus está falando o que, meu irmão? Que vai cuidar de você, que sustenta você. Deus é fiel para estar na tua vida. Ele vela pela palavra dele para cumprir na sua história, na sua vida. Então creia. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, irmãos. Só que no momento da crise eu quero fazer, é o meu caminho. O Elimeleque falou, é a minha escolha. Eu sei que Deus visita o seu povo, mas é a minha decisão. É melhor, eu acho que o melhor hoje, nesse momento, é eu fazer isso. Não esperou, não consultou, não buscou. E aí, você viu o que aconteceu, meu irmão? Fala para o seu irmão aí, dependa de Deus. Fala para o seu irmão aí, dependa de Deus. Ao invés de essa família depender de Deus, eles tomaram a rédea da situação e falaram, deixa com nós. É comigo, mano. Joga a bola no peito que eu me garanto. É carreira solo. O negócio de depender de Deus não está muito certo não. Vou fazer o meu próprio caminho. Lembra do filho pródigo? Lembra? Arrogantão. Dá tudo que é meu que eu vou pegar o beco. Vai, filhão. É isso aí? Vai firme. Chegou lá, olhou para porco e falou, meu Deus, na casa de meu pai o povo tem o que comer. Muito mais do que isso aqui, eu aqui. Para mim o maior desafio de um homem e de uma mulher é reconhecer quem errou e voltar. Porque para ir todo mundo vai, irmão. Agora para reconhecer quem errou e voltar, aí vem aquilo, se eu voltar, será que Deus vai me aceitar? Se eu pedir perdão, irmão, filho pródigo entendeu, voltou. Quando voltou, o pai, braços abertos para receber, braços de amor, braços de misericórdia, tipo, filho, você nunca deveria ter saído daqui. Quando ele volta, irmão, lá ele está vivendo escassez, mas quando ele volta tem fartura, tem provisão. A Bíblia fala que o pai dá festa, faz, aleluia, mata um bezerro, vamos festejar, porque nesse lugar tem fartura e prosperidade. Na presença do Deus, meu irmão, vai ter fartura para você. Pastor, e quando falta? Quando falta alguma coisa é porque Deus quer te ensinar. Porque a crise vai passar. O dia mal chega para todos nós, irmãos. Mas a crise passa. Conversa com alguns irmãos aí você vai ver a história dele, dela. Quantas crises, quantas superações para chegar hoje aqui, para viver o que está vivendo hoje, para chegar onde chegou. Porque é assim que Deus faz, amém ou não amém? Deus cuida ou não cuida do seu povo? Cuida, irmãos. Quem aqui chegou aí no Três Poderes? Quem já foi no Três Poderes? Lembra do Três Poderes? Fui muito.
Mas muitas vezes que eu fui no Três Poderes, eu não tinha dinheiro nenhum. Muitas vezes o pastor Jesus me abençoou para ir. Eu trabalhei um tempo na igreja aqui, fiquei aqui quando eu trabalhava na tesouraria, eu recebia R$50. Ele me dava às vezes por semana, por dias. A Meire foi tesoureira lá, né, Meire? Cadê a Meire? Está ali, né? Meire sabe do que eu estou falando, ó. Foi minha chefe. Meire, entrei no lugar do pastor Alé, trabalhamos aqui, Daiane, é aquela luta. Às vezes faltava um gás, peguei cesta básica de monte da igreja. Teve um dia, irmãos, que eu estava sem sapato, peguei um preto do bazar. O bazar aqui era bom. Peguei um preto, não tinha, 43, eu calço 41. Parecia o Bozo. Mas era o que tinha, irmão. Falei, Deus, que é isso? É isso aí mesmo? Deus falou, é o que tem para hoje, filho. Falei, rapaz. Cheguei no Três Poderes, uma vez, quando eu namorava, eu trabalhava, tudo. Mas chegou um tempo que Deus nos ensinou. Eu, Eli e Josué. Chegava no Três Poderes, né? Querendo ali. Aí vi os irmãos tomando Coca-Colinha gelada. Abria. Eu no meu quarto com aquela Dolly 2 litros. Eu falava assim, caramba, o que eu vou fazer? Por quê? Lembra do Três Poderes? Não podia entrar refrigerante. Eu contrabandeava refrigerante para lá para dentro. Como? Eu levava uma mamadeira do meu filho vazia, colocava refrigerante dentro, enrolava na fralda para dizer que quem não via estava aqui para dizer que era para dizer que era mamadeira, irmão. Entrava. E o cara do Três Poderes, para humilhar quem já não tem, a Bíblia fala que quando tem, Deus dá mais, né? Mas o que não tem, até o que não tem é tirado. Dá um copo com gelo, não, só para quem tem comanda. Lembra? Só para quem tem comanda. Nem um copo com gelo podia pegar. Falei, caramba, mas isso vai passar. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Aí eu olho os irmãos hoje, vou lá, agora é no Ilha Morena, ou quando eu vou no de casais, o que eu faço agora? Eu vejo irmãos que às vezes estão comendo lá, seco, né? Tem os irmãos que estão ali, está indo, quer ir, foi apertado, eu fui, meu. Aí eu chego lá, irmão, pega aqui a comanda aí, compra o refri aí. Não, irmão, na bênção. Pega aí. Pega, irmão. Que isso? Pega. Quantas vezes eu fui para o retiro de casais, meu irmão? De carona. Com os irmãos. Não, irmão, não, vamos, Betão. Hoje, Deus não dá condições de a gente abençoar casais. Chegamos para um casal, nunca tinha ido, levamos lá uma lembrancinha assim, um potinho, eu e minha esposa, levamos lá para o casal. E não é da igreja não, irmão, dinheiro meu, nosso. Nosso não, né, irmão? Mais meu do que teu, né? Não, porque minha mulher, ela é uma benção. Ela fala assim, vamos abençoar o casal? Bora, meio a meio, rodeio, só eu que pago. O meio dela eu nunca vejo. Esses dias eu cheguei para um casal, aí eu ia dar metade, pastor, para o casal, de bênção, do retiro. Falei, casal, vou te abençoar. Ela que vai abençoar com metade, eu abençoo com a outra. Mano, eu falei, essa outra rodeio, que ela vai sempre ficar, faz você, meu. Aí eu falei, rodeio. Irmão, levei num lacinho pro casal. Quando eles abriram, que viram um retiro de casais, pensa no choro, na felicidade daquele casal, que nunca tinha ido. Irmãos, mas eu poderia abençoar em outra área, em outra coisa, poderia usar de alguma forma, mas eu falei, Deus, um dia tu proveu na minha vida. Irmão, a crise passa. E quando ela passa, cara, Deus te honra. Quando você vê alguém, faça você. Cara, eu fiz aquilo, eu falei, Deus, o Senhor foi fiel. Só que, irmãos, olha só, eu nunca tinha feito isso. Olha como é que Deus cuida da gente. No primeiro ano que eu fui abençoar um casal, chegou um telefonema. Estou abençoando o teu retiro de casais. Estou te abençoando. Falei, glória a Deus. No segundo ano, quando eu fui de novo abençoar, chegou mais uma, que aí ela falou metade. Eu falei, meu Deus, eu vou pagar. Veio uma ligação, estou dando 50% do retiro para você. Falei, aleluia. Amém, irmão? Sabe por quê? Porque Deus cuida da gente. Você crê nisso? Deus cuida ou não cuida da gente?
cuida, irmão. Agora, você tem que saber esperar. Não, espera, confia. Deus está no controle de todas as coisas. A minha oração nessa noite aqui é que você, Peniel Vicente de Carvalho, tenha sabedoria para tomar as decisões certas. Para não tomar decisões precipitadas, porque quando você pensa que é uma boa escolha e não é, já era. Quando você toma a decisão certa, você se livra de muitos sofrimentos desnecessários. Fala para o teu irmão, tem sofrimentos que é desnecessário. Se você tiver sabedoria, você passa por eles. Tem sofrimento que é desnecessário, mas a gente cai por falta de sabedoria. Eu falo isso direto, irmão. Cuidado. Vai comprar alguma coisa hoje? Internet. Quanto já tomou golpe na internet aqui? Comprou e não chegou? É ou não é? Compra e não chega? Por quê? Não, pastor, está lá, promoção. Irmão, não é aquele valor. Sabe que vai tomar o golpe. Você está vendo na cara, mas você quer pagar para ver. E aí o que acontece? Não recebe produto. Se tivesse entendido, não, peraí, isso aqui não é uma loja oficial. Peraí, esse negócio não vai chegar. Isso aqui é golpe. Mas no ímpeto, né? Falta de sabedoria. Vai tomar decisão sem falta de sabedoria? Quando você tem sabedoria, você evita, irmãos, muitas coisas. Por isso que nós precisamos de sabedoria. Tiago 5 diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Faltou sabedoria para Elimeleque, para aquela família. E a gente entende que a Bíblia fala que a sabedoria, Provérbios fala sobre isso, a sabedoria é uma pessoa. Jesus é a sabedoria de Deus, aleluia. Então pensa, meu irmão, que Ele vai te dar sabedoria para tomar as decisões certas, a sabedoria para enfrentar as crises e passar por elas. Por quê? Porque Ele está contigo, Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar, Ele tem uma aliança com você. E essa aliança, ela não é por um prazo determinado. Não, meu irmão, a aliança é para a eternidade. É uma aliança que vai passar de gerações a gerações. Ele vai abençoar a gente. Mas temos que tomar a decisão certa. Porque aí a gente evita sofrimentos necessários. Nós temos que entender que, falar que nem meu pastor Ari, a gente tem que ser maduro para viver as consequências das nossas decisões. Porque não adianta, irmão, se tomou uma decisão errada, as consequências vão vir. Se tomou uma decisão acertada, as consequências também vão vir. Elas são inevitáveis, se você vai tomar uma decisão acertada ou errada. A Noemi, o que ela está fazendo aqui? A Noemi, ela está culpando Deus. Por uma decisão que quem tomou? A família. Deus não tem nada a ver com isso. Só que ela está culpando Deus. Ela está dizendo, Deus fez isso comigo. Deus deixou que isso acontecesse. A mão de Deus está pesando sobre mim. Olha o que ela está falando para Deus. Acompanha comigo aí, meu irmão. Ela está falando assim, ó. Versículo 20. Ela respondeu, não me chamem de Noemi, melhor que me chamem de Mara. Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Você sabe que o nome Noemi é doçura ou agradável. Mara é amarga. Se tem alguma amarga aqui, Deus já restaurou a sua vida, aleluia, glória a Deus. Hoje você é doce no Senhor, mas o nome Mara é amarga. Ela está falando, não me chame mais Noemi. Olha só, ela está falando, não tenho mais prazer. A minha vida está amarga. A minha vida está mal. Ela está dizendo, o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Quantas pessoas estão culpando Deus por suas decisões erradas? Quantas pessoas estão, que Deus, e Deus não tem nada a ver com isso, meu irmão. Quem tomou a decisão foi você. Quem escolheu isso foi você. E aí nós vamos ter que entender e ser maduros para reconhecer. Cara, eu fiz isso, eu tenho que pagar essa conta, o boleto chegou. E Deus vai me dar força e eu vou passar. Foi uma decisão acertada, glória a Deus. Se foi errada, reconheça quem errou. E mesmo assim, a misericórdia e a graça de Deus vai vir sobre a sua vida. Reconheça que você errou. Peça graça e misericórdia para Deus. Essa mulher está atribuindo todo o sofrimento que ela viveu a Deus, todo o sofrimento do passado a Deus. Ela continua dizendo aqui, de mãos cheias eu parti. Ela está dizendo, eu fui com meu marido, eu fui com os meus filhos, eu fui com dinheiro, eu fui com coisas, de mão cheia eu parti, mas de mãos vazias, olha de novo, o Senhor me trouxe de volta. Então ela está culpando Deus, ela está falando que foi Deus.
Tem muito crente que fica assim, ai, Deus pesou a mão sobre mim. Não, irmãos, foi sua decisão. Foi as suas más escolhas, com falta de sabedoria. E aí não tem o que fazer. Então, vai tomar alguma decisão importante na sua vida? Ora muito, para Deus falar. Irmão, na pressão, não decida nada, cara. Na pressão, fico com Deus. Fique em paz. Não vou tomar decisão precipitada. Não, mas tem que decidir agora. Então, eu não quero decidir nada. Porque na pressão, irmão, na emoção, você sofre. Você vai tomar decisões muitas vezes sem sabedoria, errada, e aí você vai se frustrar e vai ficar culpando Deus depois quando dá errado. Essa mulher está culpando Deus. Ela está atribuindo tudo que ela está vivendo a Deus e não é. E às vezes a gente está assim, atribuindo e falando, né? Fica magoado, não quer vir para o culto, não quer vir para a igreja, quer abandonar Deus. Ah, porque Deus fez isso com a minha vida, com a minha família, olha o que eu estou sobrevivendo hoje. Não, fruto das nossas próprias decisões, são consequências. Fala para o seu irmão, pare de aceitar precocemente a derrota. Fala para o seu irmão, pare de aceitar precocemente a derrota. Essa mulher, claro, irmãos, ela está ali vivendo tudo aquilo, só que tu vê que coisa interessante. A Noemi, por que ela voltou? Porque ela viu, ela olhou a Bíblia e falou assim, ó, Deus voltou a visitar o povo. A Bíblia está escrito, que Deus voltou a visitar o quê? O povo na onde? Em Belém de Judá. Ela falou, Deus voltou em auxílio, então vou voltar para lá. E aí naquela guerra, olha a decisão certa de Ruth. Porque tem duas decisões aqui. A Orfa toma a decisão de voltar para o Deus de Moabe e o seu povo. Mas a Ruth toma a decisão, ela rompe com os deuses moabitas, ela rompe com a história que ela tinha em Moabe, ela está dizendo agora, Noemi, eu quero esse Deus que você tem. O teu Deus vai ser o meu Deus a partir de hoje. Olha só, irmãos, ela toma a decisão certa. Eu vou ficar contigo até o fim. Mesmo aqui no sofrimento, eu sei que você é uma mulher de Deus. Você me contou sobre esse Deus e eu vou ficar contigo. Onde tu for, eu vou. Onde tu dormir, eu durmo. Não vou largar você. Não vou deixar você sozinha. Onde você vê mais falar de órfã? Mas a história está contando sobre Ruth. A mulher virtuosa. A mulher sábia que tomou a decisão certa. E aí o que diz a Bíblia, irmãos? Elas voltam, né, com aquele negócio, as mulheres é Noemi, não me chame mais. Mas a graça de Deus, irmãos, ela tem poder de transformar, mesmo uma história de tragédias. A graça de Deus tem poder para transformar o caos. Pastor, minha vida está um caos. Pastor, você não sabe o que eu passei, você não conhece o meu passado. Eu estou falando de hoje. Deus tem poder de transformar a tua história, a tua vida. Esqueça o que se foi, não viva do passado. Deus faz coisas novas. A Noemi, ela está sem esperança nenhuma. Por quê? Sem marido, sem filhos. Ela falou, já era, acabou a minha vida. Está sem esperança. E aí, a Ruth está com ela. E a Ruth faz o quê? Noemi, vou buscar alguma coisa aí, vou atrás de alimento. Havia uma lei, o povo de Israel sabia disso, que todo dono de fazenda de plantação, tudo que ele fosse colher, e tudo que caísse no chão, ele não podia pegar. Tudo, os funcionários sabiam, tudo que cair no chão, você não pode pegar, porque é uma lei. Qual era a lei? O que cair vai ficar para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. Porque é uma forma de Deus, mesmo com aqueles que não tinham, cuidar do seu povo. E aí, a Ruth, o que ela vai fazer? Ela vai lá, num campo, numa fazenda. E de quem era a fazenda que ela vai? A fazenda do Boaz. Olha a graça de Deus transformando a história. Só que você vê que Ruth, ela tomou uma decisão. Primeiro, de honrar Deus. Amém? Qual foi a segunda decisão? Vou enfrentar a crise. Porque se eu ficar de luto aqui chorando o resto da vida, porque, irmãos, eu sempre falo isso, o luto tem que ter um tempo. Você não pode ficar de luto a vida toda. Você não pode ficar de braço cruzado, achando que de braço cruzado você vai vencer as crises a vida toda. Sabe o que a Ruth está dizendo? Eu vou enfrentar. Eu vou ter que caçar um trabalho, eu vou ter que comer, eu vou ter que trazer sustento para minha casa. E ela vai lá, irmão. E quando ela vai lá, né, eu vou falar aqui por causa do tempo,
e ela começa a recolher as coisas. E quando ela começa a recolher as coisas, o que acontece? O dono da fazenda chega. Olha o cara, o dono da fazenda chega logo no dia que a mulher está colhendo. O cara olhou para aquela mulher, eu penso que era uma morena assim. Olhou e falou, de quem é essa morena? Dando sopa. O Boaz não é bobo, rapaz, o Boaz era esperto. O Boaz já era mais coroinha, a Ruth já era mais nova. De quem é? Ah, ela aqui? Pô, lembra? Ela é nora de Noemi. Ó, o Boaz já sabendo da história. Opa, conheço a história. Uma mulher virtuosa. Uma mulher que de maneira nenhuma abandonou a sua sogra. Olha a fama correndo. Ela enfrentou a crise, ela não desistiu, não voltou para trás. Conheço a história. E aí, Deus faz o quê? Favorece Ruth. O Boaz falou, ó, quando ela quiser agora, filha, Boaz é malandro, ó, lábia, come com a gente, bebe água, tipo, você vai rodar, você é minha, amém? E aí o que acontece? A Ruth volta, ele fala assim, ó, o que ela precisar pegar, pode deixar. Irmãos, eu já contei uma história aqui há muito tempo atrás, falando de crise. Teve um dia um irmão chegou para mim e falou assim, Betão, vem pegar uma feira aqui em casa, tem uma feira para você. Eu falei, beleza, saí daqui da igreja, fui lá na casa dele, irmão Adilson da Suzy, falecido nosso irmão Adilson. Cheguei lá, com a minha mochila do exército, que eu tinha uma verde, a mochila que eu falo que aquela mochila era a mochila da bênção, que tudo que eu ganhava eu colocava nela. Cheguei lá, o que eu estou pensando, irmão? O Adilson foi no mercado, fez aquela feira e vai me dar. Eu cheguei lá sim. Quando eu chego na casa dele, tinha uma barraquinha montada dentro da casa dele, alguma coisa que ele pegava do Aparecido. Só que como que era o Aparecido? Tipo assim, não dava mais para eles venderem. Então ele dava, doava. Então tinha coisa que já não estava mais, né? Não era aquela coisa, mas dava para comer. Que nem eu peguei lá cenoura, a cenourinha cortada no meio, ele cortava, tirava a parte já pretinha. Os maracujá mais murcho do que... Pensa no maracujá murcho. O de lá era 10 vezes mais, às vezes. Batata tinha até bigode, cavanhaque. Você vê aquelas batatas que já estava nascendo aquele cabelinho nas batatas? Era aquela. Só que naquele dia que eu cheguei, irmão, que eu vi aquele povo, o diabo falou para mim assim, cara, olha que vergonha. Olha quem você era. Olha o que está se sujeitando. Aí naquele dia eu fiquei, mano, e agora? Eu no portão, porque quando eu vi aquilo eu parei assim, ó, eu pego ou eu vou para casa? Eu pego ou eu vou para casa? O Espírito Santo falou, é o que tem para hoje. Se voltar, é problema seu. Aí eu fui lá, irmão, todo sem graça. Mas, Ruth, filho, tempo de crise, vou pegar. Tem uma aliança? Quem tem uma aliança aqui? Quem tem? Tem uma aliança? Ei, confia, irmãos, espera. Se tem uma aliança, confia e espera. Se você tem uma... Fala para o teu irmão do teu lado aí. Se você tem uma aliança, confia e espera. Aleluia! Tem aliança, confia e espera. Aleluia! Aí, saí dali. A batata, fizemos batata frita, o maracujá foi suco. Deus mudou, irmãos. Estou aqui. Se tivesse que fazer de novo, faria. Mas o tempo passou. Boaz olhou para Ruth e falou assim, é você. E aí você sabe toda a história. Final capítulo 4. Olha lá. Capítulo 4. Versículo 13. Boaz casou-se com Ruth. E ela tornou sua mulher. Boaz a possuiu. Olha, que forte, hein? Fala para tua mulher hoje aí, fala aí, quem é casado só, olha para ele e fala, hoje eu quero te possuir. Para ficar melhor, eu quero coabitar. Olha o Eliel, gostou, né, Eliel? Eita glória! Irmãos, essa mulher, ela não casou com o gerente da fazenda. Ela casou com o dono. Boaz simboliza o nosso Jesus.
o nosso resgatador, aquele que cuida da gente, aquele que cuida da nossa casa, aquele que tem uma aliança eterna conosco, aquele que vai nos visitar no tempo de crise, é aquele que está nos vendo quando a gente está pegando o resto, é aquele que está nos vendo quando a gente, diante dos homens, está sendo humilhado, mas diante de Deus, você será exaltado. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Deus está te vendo, minha irmã, Deus está te vendo, meu irmão. É só você confiar que esse Boaz vai cuidar de você. E aí fala que essa mulher casa, e ela tem filhos. Olha só, o filho dela, quem é? Para finalizar. Perdão, vamos ler só o 14. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado o nome de quem quer ser celebrado? De Ruth ou de Noemi? De Noemi. Quem é que estava amargurada? Noemi. Quem é que Deus agora estava restaurando a descendência? Noemi. Está dizendo, cara, agora você vai celebrar o nome do Senhor. Olha o versículo 15: o menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar deles. Aleluia. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi pai de Jessé, foi pai de Davi. Você vê, irmãos, existem 2 mulheres que estão na genealogia de Jesus. Uma é Raabe, porque Raabe é mãe de Boaz. A Raabe é mãe de Boaz, casou com Salmo, está vindo aqui. E agora Ruth, uma moabita, que decidiu entregar sua vida a Jesus, aleluia, que decidiu romper com o Egito, ou com o Moabe, para entregar sua vida a Jesus. Foi fácil uma estrangeira viver numa terra dessa? Foi fácil não, mas Deus fez milagre, irmãos. Porque Deus cuida de você, querido. Deus cuida de você, querida. Deus cuida da sua família. Pastor, mas por que eu tive que passar por algumas coisas? Faz parte da minha e da sua vida. Mas olha para frente. Olha para o que Deus ainda pode fazer. Sua história não acabou, sua história não chegou ao fim. Não é o fim da tua casa, não é o fim da tua família, não é o fim da sua história. Continue crendo. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com você. Salmos 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Creia nisso, querido, a alegria vai vir. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É Deus que vai fazer, meu irmão, é Deus que vai cuidar de você, é Deus que vai abrir a porta, é Deus que vai operar o milagre, é Deus que vai sustentar você na velhice. Meu Deus, como é que vai ser minha velhice? Como que vai ser? E agora? Fique tranquilo, é Deus que vai sustentar você, meu irmão. Deus vai cuidar de você. Deus não vai desamparar. Davi falou: nunca, desde a minha mocidade, eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Tem algum justo aqui? Tem justos aqui? Dá um glória a Deus aí. Então fica tranquilo que Deus cuida de você. Fique tranquilo que Deus cuida de você. Honre o Senhor. A Bíblia fala que quando nós honramos Deus, Ele visita. Quando não honramos, a Bíblia fala que Deus visita até a 3ª e 4ª geração. Mas quando a gente ama e obedece, Deus visita até 1000. Você sabe o que é isso, meu irmão? Deus visitando nossas gerações, porque você foi fiel a Ele, porque você honrou Ele. Pastor, mas o momento não está legal. Irmãos, você sabe que amanhã pode nascer um homem da tua família, uma criança, uma menina, um homem que vai influenciar o Brasil, vai fazer com que esse Brasil seja impactado pelo Senhor Jesus. Só que a gente às vezes fica: meu Deus, será? O Boaz nasceu, o Obed nasceu, o Jessé nasceu, e ela falou: agora vem quem? O neto, Davi nasceu, irmão. Mudou. Você vai ver quem é Boaz. Bem, o cara está aqui. Mas se você for ver, quem é Obed? Quem é Jessé? Só o pai de Davi. Mas quando fala quem é Davi, aí você: rei.
aquele que mudou a história de Israel. Ei, meu irmão, calma, 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 calma. A tua descendência está nas mãos do Senhor. Pastor, mas a minha vida só tem um monte de filho que não dá certo. Você não sabe o que pode vir na tua geração. É só você ir para a Bíblia, irmão. Você vai para a Bíblia. Quem conhece a história de Ezequias? Rei Ezequias foi curado por Deus, homem de Deus. Quem foi o filho de Ezequias? Manassés, um endemoniado. Mas aí eu gosto de ver reis, porque aí fala que na sequência, um pai abençoado, um neto endemoniado, aí vem um filho abençoado de novo, aleluia. Porque Deus cuida do seu povo, meu irmão. Porque Deus vai cuidar de você, irmão, vai cuidar da tua casa e vai cuidar da tua família. Porque Jesus é o nosso Boaz. Ele vê teu choro, Ele vê suas lágrimas, Ele vê a sua dedicação, Ele vê sua fragilidade, a sua fraqueza, Ele vê o quanto você tem tentado fazer o melhor por essa família, Ele vê o quanto você tem lutado por essa família. Mas a minha oração é que você não esmoreça, a minha oração é que você permaneça. Há um caminho, irmãos, que Deus trilhou para nós, para a nossa família. Não saia desse caminho, porque Deus, Ele vai vir em auxílio novamente. E se você nessa noite está vivendo dias de choro, como a Noemi chorou, dias de amargura, como a Noemi ficou, os dias de alegria vai chegar na tua casa, os dias de alegria vai chegar na tua família, os dias de regozijo vai chegar novamente. Deus vai visitar. Mas eu tinha antes. Pode ficar tranquilo, irmão, Deus vai dar. Lembra do sapato? 43? Pergunta se falta hoje. Chega. E aí fica à vontade, viu, irmão? 41. Fica à vontade. Chega. Sabe por que chega? Porque Deus abençoa. Quantos creem nisso? Vamos ficar em pé? Quero orar com você? Renan, cadê ele? Vem aqui, meu queridão. Vem fazer um louvor aqui, galera, para a gente terminar. Deus é bom com a gente. A nossa oração é que Deus abençoe tua família, meu irmão. Que Deus honre você. Pastor, mas está difícil, pastor.